Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, amigos e amigas do nosso programa Mais Cidadão. Como vocês sabem, é uma grande alegria e satisfação para mim e para Silvia Coelho esse nosso encontro de todos os sábados. E é claro, nós estamos em clima de Copa do Mundo apoiando o Brasil. Vocês achavam que os jogos seriam fáceis? É claro que não são. Cada país que vem para cá vem defender a nação deles e, é claro, a honra do futebol deles. Mas não tem problema, o Brasil é mais Brasil, vamos ganhar, vamos para frente. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma técnica muito antiga e que tem ajudado as pessoas a superar seus medos, depressões, ansiedades, insônias, vícios e uma infinidade de problemas físicos e mentais. Eu estou falando da hipnose clínica. No programa de hoje, vocês vão assistir a entrevista com o psicólogo e hipnoterapeuta Rodrigo Casarotto Mateus, que também é diretor do Instituto Milton Erickson de Campinas, especializado na formação de profissionais interessados em aprender a técnica da hipnose. Rodrigo fala sobre a evolução da hipnose, ele esclarece dúvidas e quebra mitos que foram criados acerca dessa técnica que muitas vezes é confundida como uma maneira de manipular a mente das pessoas. Profissionais de odontologia, fisioterapia, médicos e psicólogos estão utilizando a hipnose no tratamento de seus pacientes e os resultados têm sido muito significativos. Você vai assistir o depoimento de alguns desses profissionais que utilizam a hipnose, bem como seus pacientes. Ficou curioso? Você já assistiu uma sessão de hipnose? Então não perca, a produtora do nosso programa, que é a Érica Marinho, aceitou o desafio e foi hipnotizada pelo Rodrigo Casarotto. Foi muito interessante, você vai se surpreender. E tem mais, hein? No próximo bloco, a nossa chefe Silvia Coelho preparou uma receita especial, um escondidinho de bacalhau com banana da terra. Ficou curioso? É uma homenagem a Portugal misturado com as coisas do nosso Brasil. Agora, assistam a minha entrevista com o psicólogo e hipnoterapeuta Rodrigo Casarotto. É sobre hipnose. Confira. Amigos e amigas do programa Mais Cidadão, o que é a hipnose? Será que você está por dentro disso? Você conseguiria explicar para alguém o que é a hipnose? Quais são as situações em que ela deve ser utilizada ou não? Essas e outras questões eu vou conversar com o Dr. Rodrigo Casarotto Mateus, ele que é diretor do Instituto Erickson de Campinas. Eu queria agradecer a você e ao mesmo tempo já lhe fazer perguntas para você esclarecer para as pessoas que, como eu, a maioria, são leigos nessa questão. O que é a hipnose? A hipnose, antes de eu definir exatamente o que é a hipnose, eu vou definir mais dois termos importantes: relaxamento e transe. Tá? Sim. Por que é importante isso? Porque muita gente usa o relaxamento como se fosse hipnose. E relaxamento não é hipnose, é uma maneira de chegar na hipnose. Uma outra coisa importante é a palavra transe. Eu estou em transe. O que é o transe? O transe é algo comum. Todo mundo entra em transe. A hipnose ericksoniana parte do pressuposto que todo mundo pode entrar em hipnose. Mas para que é o transe, então? Você está focado num ponto. Você está em transe. Vendo um filme muito legal que você gosta, você está em transe ali, focado. Apaixonado, você está focado. Esse é o estado de transe. E para ter hipnose tem que ter esse estado de muita atenção. Sem essa atenção, não tem hipnose. E quando nesse estado de atenção, focado, atento, em alguma coisa que a pessoa fez você pensar, eu vou fazer você ter alguns fenômenos do pensamento. Quais são esses fenômenos? Regressão de idade, que é voltar no passado. Eu vou fazer você não ter dor ou não sentir dor, que é anestesia, analgesia hipnótica. Eu vou fazer você pensar no futuro, te projetar no futuro, como se estivesse lá no futuro. Então, são fenômenos do pensamento. Então, para ter hipnose, tem que ter atenção. E todas as pessoas são sujeitas à hipnose? Umas são mais fáceis de serem hipnotizadas do que outras? E para que serve a hipnose do ponto de vista clínico? Perfeito. A gente conhece aquela hipnose clássica,
que a pessoa pegava um pêndulo. Então, você tem o pêndulo aí, não? Olha, inclusive está aqui o pêndulo é? para demonstrar aqui. Então, até mostra por pro comparativo, esse aqui é um tipo de pêndulo. Ó, não mexe muito, senão o telespectador dorme, hein? Vamos lá. Na verdade, isso vem da hipnose clássica. Qual que era a ideia da hipnose clássica? Usava-se o pêndulo para ter a atenção do paciente. A pessoa ficava olhando para o pêndulo. Enquanto ela olhava para o pêndulo, eu falava alguma coisa para entrar no pensamento dela. Hoje não se usa mais o pêndulo, não precisa mais do pêndulo. A gente abandonou o pêndulo. Por quê? Porque eu só na conversa, conhecendo o paciente, eu posso fazer a indução. E funciona com todo mundo. Quem vai ter dificuldade de entrar em hipnose? Quem tem dificuldade de pensar. Todo mundo que pensa entra em hipnose. Então, são só 2 casos específicos que não vão entrar em hipnose. Um paciente que está em surto psicótico, é perigoso fazer com ele, porque eu falo para ele pensar numa coisa, ele pode imaginar outra, então é arriscado. E um paciente que tem algum problema cognitivo de pensamento, ou seja, alguma dificuldade de pensar. Do contrário, todo mundo é hipnotizável. O que muda, professor? O grau. O grau. A intensidade com que a pessoa entra nesse estado hipnótico. E qual é o nível em que uma pessoa entra? Por exemplo, quando eu estou dormindo, eu entro num estado. Tem vários tipos de sono. Isso. Tem aquele sono mais profundo, mais leve, etc. E você, durante a noite, quando você dorme, você passa por esses vários processos. Perfeito. No caso da hipnose, qual a diferença com o sono e quais são os níveis de entrada da pessoa nesse estado focado e hipnótico? Perfeito. Para a hipnose clínica, qualquer estado vale a pena, desde o leve, médio, profundo ou sonambúlico. Para eu fazer uma intervenção mais cirúrgica, eu tenho que estar no estado de médio para profundo, porque a pessoa vai, de repente, sofrer um corte em hipnose, sem anestesia, então tem que estar no estágio para médio para profundo. Então, qualquer estágio para terapia serve, leve, médio, profundo ou sonambúlico. A maioria das pessoas entra no estado leve ou médio de cara, algumas no estágio profundo, outras no estágio sonambúlico. Em relação ao sono, é até importante pontuar o nome hipnose. O nome hipnose vem do deus grego Hypnos, que é o deus grego do sono. Então, antigamente, ela ficou associada muito ao sono, mas não é sono. Quando eu estou hipnotizado, eu estou muito intenso quimicamente. Então, eu estou de olho fechado, muitas vezes, mas acordado mentalmente. Então, é diferente, quase oposto ao sono. E você, nessa situação, nos vários níveis, ou no nível de médio a profundo, você consegue interagir com a pessoa e conversar com ela? Sim, no nível leve, médio e profundo, você interage. Quanto mais profundo o nível, menos interação. No nível sonambúlico tem uma interação, mas ela é muito difícil, porque o paciente está quase apagado. Ele responde devagar, ele quase não consegue perceber as coisas, ele está quase apagado, mas não está dormindo. Se ele estiver dormindo, ele está em sono, aí ele não está te ouvindo nada, aí dormiu. Mas na hipnose a pessoa te ouve. Me ouve. Tá, e na hora que ela te ouve, por exemplo, se ela tem um trauma, você consegue regredir para determinadas etapas da vida onde a pessoa passou por um trauma, viveu uma situação difícil, isso está trazendo para ela hoje algumas consequências e sequelas psicológicas que você pode abordar e eventualmente até curar? Esse é um dos trabalhos mais comuns com a hipnose, é usar a hipnose como regressão, que é voltar no passado, em alguma idade mais antiga, e achar a causa de uma dificuldade dela atual. Então a gente usa a hipnose para diagnóstico, primeiro, para achar onde começou o problema. Achou o problema, você usa a hipnose para mudar esse problema, para ela ver de um outro jeito, entender de um outro jeito. Aí eu posso usar para muitas coisas, para situações traumáticas, até para hábito ruim. Um exemplo de uma pessoa que fumava. Ela fumava e ela queria parar de fumar. A gente fez uma regressão com ela, voltamos a uma cena que ela tinha 3 anos de idade. Nessa cena, ela estava no colo do pai dela, sentindo a conforto, segurança e sentindo o cheiro de cigarro no peito do pai, porque o pai fumava. Estava lá, ela aprendeu lá atrás. Hoje, quando ela fuma, ela se lembra do pai. Então eu achei a causa, achou a causa, a gente muda a causa e essa pessoa parou de fumar. Mas esse é um caso, cada caso é um caso diferente. Então a gente tem que buscar a origem, onde começou tudo. Rodrigo, tem uma outra questão que eu estava pensando agora, de pessoas que têm paura de dentista. Uhum. Por exemplo, sentou na cadeira, já começa a ficar nervoso, começa a ficar assim chateado, pede para abrir a boca, a pessoa não abre, porque ela está com medo, principalmente da anestesia. É aquela agulhinha que vai entrar em primeiro lugar. Depois da anestesia, não tem mais dor, melhora tudo, mas a anestesia é terrível. E tem gente que não suporta isso. A hipnose pode ajudar nisso?
pode, ajuda. Só de você falar na agulhinha, tem gente que viu e falou, ai meu Deus, a pessoa desde pequenininha é educada para ter medo do dentista. O pai fala assim, não se comportou? Vou levar no dentista, hein? Então, como até vai gerando um medo ali para ela quando ela é pequenininha. Aí o bom dentista que trabalha com hipnose, ele consegue convencer o paciente, sem nem fazer uma hipnose direta, até informal, dele aceitar a agulha, aceitar a anestesia, aceitar o tratamento. E melhor ainda, pode usar até hipnose para a pessoa não ter nem anestesia química, só pelo pensamento. Nós podemos ter um exemplo disso? Fica à vontade. Bom, pessoal, então vamos acompanhar o trabalho da dentista Carolina Gatti. Eu utilizo da hipnose no meu consultório desde 2007, quando fiz essa especialização, e é um atrativo a mais para o meu trabalho, né? Como se fosse um complemento para a minha área, que é a cirurgia e um pouco de clínica geral também. E o que a hipnose traz para mim? Com as intervenções da hipnose, eu consigo uma tranquilidade melhor do paciente, uma segurança melhor dele no tratamento. A primeira vez que eu cheguei no consultório para ser atendida pela doutora Carolina, eu não queria entrar, fiquei com medo, pedi para minha mãe entrar comigo. Mas quando eu sentei na cadeira, ela conversou comigo, me tranquilizou, falou para tudo no seu tempo, para eu respirar. E sem o uso da anestesia eu consegui fazer esse procedimento. E o pós o procedimento também foi super tranquilo, eu não tenho mais medo de dentista, agora eu venho, sento, a gente conversa e é muito bom. Rodrigo, agora que a gente viu a Carolina, você conhece a Carolina? Não? Ela é minha esposa, então eu conheço há um certo tempo. Ela foi a primeira aluna do curso de hipnose aqui em Campinas e ela é uma dentista que usa hipnose no consultório também. Ela usa para anestesia, analgesia e também para comunicação com o paciente. Ô, Rodrigo, e a questão de emagrecimento, por exemplo? Você pode dar uma situação em que isso aconteça? Porque nós temos um caso aí. É muito comum a procura para emagrecer também. Tem pacientes que emagrecem 30, 40 quilos. Então, assim, por quê? A hipnose vai ajudar a pessoa a achar porque ela está acima do peso e também ajudar ela a aderir à dieta, ao tratamento, ao processo de se cuidar. Porque emagrecer é um conjunto de tem que fazer regime, atividade física e trabalhar a parte emocional também. Por que ela está comendo demais? Tá Se trabalhou a ansiedade, ela pode emagrecer. Então vamos ver o exemplo de Paula Campani, ela que é psicóloga e trabalha essa questão do emagrecimento. Vamos lá? A maioria dos pacientes que me procuram é com a queixa com obesidade, né, para tratamento de perda de peso. É importante dizer que a hipnose não é um tratamento de estética. Ele é um tratamento um tratamento terapêutico, psicoterápico também, em que nós verificamos as causas do ganho de peso, por exemplo, né, quando a finalidade é tratar a obesidade. E essas causas podem ser emocionais e ou comportamentais. Então é muito mais complexo do que apenas um tratamento de estética. Eu tive um problema na visão e eu tinha uma rotina, uma atividade que eu deixei de ter. E isso começou a me causar muita ansiedade. E eu percebia que a ansiedade fazia com que eu comia muito mais, fui engordando, até chegar num ponto que eu estava me sentindo mal fisicamente, esteticamente também não estava contente. E fiquei sabendo do trabalho da Paula, sobre a hipnose. E foi maravilhoso. Eu cheguei aqui pesando 96 quilos, né? E hoje estou com 76. Rodrigo, eu poderia fazer um charme terrível aqui e pedir para você me hipnotizar. Tá. Mas aí demoraria um tempão, não se sabe se eu entro naquele estado rápido ou não. Eu queria que você fizesse isso com uma pessoa que é da minha equipe, a Érica Marinho, que está aqui, e que eu gostaria que ela viesse para cá para a gente poder fazer essa experiência. Ótimo. Pode ser que demore, como você falou, um pouco mais, um pouco menos. A gente vai fazer com ela. Ela está com uma cara desconfiada, ele está olhando para mim aqui assim, tipo... Mas vamos lá, rapidinho, ver o que acontece. Vou pedir para você fechar o olho um pouquinho, Érica. Respira. Isso, vai percebendo o seu corpo. Vai pensando nessa questão de ficar fechada. Tenta aí dentro buscar lá no passado, onde começa o seu medo do lugar fechado. Eu vou contar até 3. E quando eu falar 3, você vai estar desperta, bem aqui de volta. 1, 2, 3. Como é que você está? Com a mão gelada. A mão gelada, tá. Esse é um dos efeitos da hipnose. Como é que foi para você? Quer contar um pouquinho?
Não gostei de rodar. Não gostou de rodar, foi ruim rodar. Todo mundo roda? Nem todo mundo roda, algumas pessoas acabam rodando. Para você tem algum motivo para isso, teria que buscar o porquê você está rodando. Então levaria mais algumas sessões para a gente entender tudo isso, tá? Mas como é que você está agora? Bem, Tá bem? Como é que foi, além do rodar, lembrar do seu filho? Foi bom? só preocupação, né? Ah, toda mãe tem uma preocupação. Acho que depois que nasce o filho, a vida inteira é preocupada. Acabou, né? Não acaba, é bom, é uma Começa, preocupação né? boa. É. E lembra que é um dia de cada vez. Acho que é importante você entender isso. Tá. Tá? Tudo bem agora? Então, obrigado pela disponibilidade sua. Obrigada. Tá bom. Ô, Rodrigo, eu queria te agradecer, parabenizar Obrigado, pelo professor. trabalho. Você deu a mim e aos telespectadores uma condição de conhecer muito mais um assunto que era de curiosidade nossa, mas que a gente não tinha conhecimento em profundidade sobre esse tema. A hipnose hoje é mais conhecida de mim e de você, graças ao Dr. Rodrigo Casarotto. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Eduardo. Bom dia para vocês.